noite. Hoje é o último dia em que a gente traz, né, um tema, né, uma apresentação para vocês. Né? No nosso próximo encontro, que vai ser segunda, a ideia é que vocês tragam, né, questões, né, mobilizações que estão fazendo, né, pautas para o que fazer daqui para frente com relação à revisão do plano diretor. Né? Hoje eu vou falar, né, sobre o plano diretor, né, municipal e a articulação dele com o plano diretor, né, metropolitano, né, buscando falar sobre as interações, né, entre as duas esferas de planejamento, né, sabendo que quando a gente imaginou, né, esse programa de sessões, a prefeitura ainda não tinha divulgado sua proposta de revisão, só fez isso, né, muito recentemente, de modo que não foi possível analisar com profundidade maior, né, todos os detalhes, todos os aspectos relacionados entre uma coisa e outra. Mas há muita coisa o que falar, né, sobre as disposições que mais claramente, né, se relacionam com as disposições do Plano Metropolitano do Rio de Janeiro, né, como eu pretendo fazer hoje aqui. Mas depois é importante que a gente se aprofunde mais, revise mais, veja mais, principalmente em cima das propostas, né, do Plano Metropolitano, que, por exemplo, né, propõe lá, né, a gestão metropolitana do serviço de transporte, né, coisa que não é o que a prefeitura propõe, mas abre um certo espaço para isso. Eu vou apresentar, né, um conjunto aqui de slides, deixa eu botar aqui para vocês. E aí, como vocês sabem, né, eu paro de ver vocês podem me interromper à vontade, eu não me incomodo, viu? Quando tiverem vendo, vocês me avisam? A gente está vendo a sua tela e está indo para o PowerPoint. Agora está vendo? Sim, agora está aparecendo. Só falta pôr em tela cheia, Fabrício. Espera aí, a tela cheia que você fala é modo apresentação, né? Isso. Não, é porque o meu computador é daquele tipo que fica pensando, né? Deixa eu botar aqui, agora acho que vai. Cadê? Tá. Hoje a aula está organizada, né, eu sei que ainda não entrou, mas está entrando. Ela está organizada em 4 partes. Né? Deixa eu até ocultar isso aqui. Na primeira parte, deixa eu botar logo no slide. Na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre a questão metropolitana, né? Lembrando uma outra coisa também que o Eric, o Marcelo, né, o Luiz César, do Observatório das Metrópoles, apresentaram logo no início do curso, sobre a dinâmica metropolitana, e trazendo para vocês alguma coisa da discussão sobre gestão metropolitana e sobre a necessidade do planejamento metropolitano, que é um tema, né, de muito debate, né, no meio acadêmico, político, etc. Depois eu vou falar um pouco sobre o Estatuto da Metrópole, a lei federal aprovada em janeiro de 2015, e as implicações que ela traz, né, para o planejamento municipal. Na terceira parte, eu vou falar um pouco sobre as propostas do Plano Estratégico, Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, né, o Plano Metropolitano, né, e, finalmente, das relações, eventualmente impasses, conflitos, complementariedade com a proposta de revisão da Prefeitura, tendo em perspectiva o que a gente vem discutindo aqui, né, sobre a necessidade de participação popular nas decisões de planejamento, sobre as diferentes visões, né, em disputa com relação ao futuro da cidade, né, etc. Né? Nossa cidade é tudo, né, gente? É esse conjunto. Né? Não dá para pensar a dinâmica econômica e social do Rio de Janeiro de forma separada do conjunto da região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Não dá para pensar município fora da região. Na verdade, uma série de programas propostos, né, por governos locais, os seus planos diretores municipais, só podem ser implementados se houver algum tipo de integração no nível metropolitano, como mostra mais claramente, por exemplo, se a gente for pensar os casos de saneamento na Baixada Fluminense, do abastecimento de água em toda a região metropolitana, do transporte metropolitano, mas também uma série de outras políticas, programas, ações nas áreas de saúde, habitação, desenvolvimento econômico, etc. A nossa cidade, ela cresceu, né, basicamente expulsando os pobres, né, e os usos perigosos ou ambientalmente nocivos para a periferia,
configurando uma série de situações de segregação e de injustiça que a gente tem hoje, né, que preserva as melhores condições de infraestrutura, equipamentos, serviços, amenidades, né, para as áreas ocupadas majoritariamente pelas pessoas brancas de classe média e alta, e as áreas com piores condições para pessoas pretas e pardas de classe baixa, né, como mostram, né, esses slides aqui. Né? Então, o Maurício Abreu, que conta a história do livro dele, da Evolução Urbana do Rio de Janeiro, ele vai começar, né, destacando a importância da Estrada de Ferro, né? A constituição, até do que hoje a gente chama de região metropolitana do Rio de Janeiro, que é bastante visível, né, nesse slide dele, que, embora seja de 87, o Maurício Abreu, na verdade, escreveu isso aí no final dos anos 70, né, que foi publicado depois. Essa era o limite da nossa região metropolitana, né, quando foi delimitada lá em 1974. Né, de lá para cá, ela sofreu algumas modificações, né, Petrópolis teve uma época que saiu, depois voltou, Mangaratiba saiu e ficou fora mesmo, e mais recentemente, em função até da implantação do Comperj, Cachoeiro de Macacu e Rio Bonito se agregam à região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Tanguá, na verdade, foi uma subdivisão, né, de Itaboraí. Né? E a região é constituída hoje, né, por esses municípios. E esses slides agora a seguir, eles mostram bem isso que eu falei para vocês sobre o processo de evolução da mancha urbana. Como se a gente pensasse que alguém jogasse uma bola de água assim, né, e a partir do centro aquilo fosse, né, se espalhando, né, e seguindo em frente, e até chegar nisso que é hoje aqui, né, que cada vez se expande mais, e depois com, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, mais recentemente, essa tendência, a menos que se faça alguma coisa, né, realmente efetiva, tende a continuar. Né? Esse aqui é um mapa, né, que mostra, né, a distribuição das pessoas, né, segundo sua renda, né, segundo sua renda per capita, mostrando, né, que a população mais pobre, né, está morando aqui na Baixada Fluminense, na periferia mais distante, São Gonçalo, Itaboraí, mais longe, né, ou aqui, né, em Santa Cruz e algumas favelas, o Complexo do Alemão, Jacarezinho, Rocinha, aparecendo, né, e também Conjunto da Cidade de Deus e outros, né, outras coisas, Maré, né, enquanto que a população de renda mais alta, como a gente sabe, mora lá, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro, né, na Barra da Tijuca, né, na Tijuca, Vila Isabel, na Niterói, né, e etc. Né? Essa é outra maneira de ler, né, a mesma, né, separação, né, a mesma compartimentação da cidade segundo, né, a renda, né, só que aí já entrando no detalhe do setor censitário. Né, na verdade, se a gente chegasse mais perto, né, a gente ia ver que em Nova Iguaçu você tem um pequeno núcleo, né, de uma renda mais alta, a mesma coisa iria acontecer com Caxias também, mas que, de maneira geral, né, tirando essas pequenas centralidades que você tem ali dentro, a gente está vendo aqui, né, Niterói, né, Rio de Janeiro, Zona Sul, Tijuca, né, e Barra da Tijuca, com umas áreas de concentração da população de renda mais alta, né, uma faixa intermediária e uma grande, né, pobreza na periferia do leste metropolitano e na Baixada Fluminense. E essa distribuição por cor e raça revela a mesma coisa que eu tinha falado antes. A população, essa população, né, rica, né, ou de classe média, ela tem um percentual da população branca muito maior, né, e a população que habita a Baixada Fluminense, né, como a gente sabe, a população também mais pobre, é uma população, né, majoritariamente, né, parda e preta. Né? Por exemplo, aqui em cima você tem, mostrando quanto mais marrom escuro vai ser a concentração maior, né, da população parda e preta, né, que aqui chega a quase 75%, né, nessa faixa aqui, e nessa faixa do rosinha mais claro, né, você chega a 85% da população branca. Né? Uma é o inverso da outra lá. Aqui a gente tem que essas áreas periféricas, né, onde moram, né, concentração maior de pessoas pretas e pardas, né, e pobres, vai ser a área onde você vai ter, né, maior inadequação com relação ao abastecimento de água, né, de maneira geral, e por atendimento por rede geral. Aqui não dá para ver tanto, né, mas aqui mostra o percentual de domicílios com esgoto a céu aberto, mostrando como isso acontece na periferia, né, também. Mas esse mapa
de saneamento talvez seja o mais eloquente, né? Porque ele considera abastecimento de água, banheiros, né? Existência de banheiros, esgotamento sanitário, destino do lixo, distribuição de energia, né? Mostrando, né, que as áreas mais bem atendidas, né, por esses serviços são essas áreas roxinhas, a seguir são as áreas azuis, depois essas áreas, cor é essa aqui, gente, um laranja, sei lá o quê, e o cinza, as áreas com piores condições, mostrando também que essas áreas aqui, elas são as áreas de moradia da população mais pobre, são as áreas de moradia da populações, né, mais pretas e pardas, né, são as áreas que têm as piores condições de oferta desses serviços. E esse é o mapa que o Marcelo mostrou para vocês. Lembra, esse mapa, essa tipologia é uma tipologia construída com base no trabalho que as pessoas exercem na função, né? Então, por exemplo, essa camada de tipologia superior é um lugar onde o percentual, né, de pessoas, né, que são de dirigentes de empresa, né, que tem altos postos, né, na hierarquia social moram, né, e essa periferia popular são as pessoas do trabalho, né, tipo empregada doméstica, né, emprego com menor qualificação, né, alguma coisa também de trabalho agrícola, mas muito pouco, né. Tudo isso repetindo aquilo que a gente tinha falado antes, né. E o emprego também, né? O emprego também está concentrado em determinadas áreas, ainda a maior área de concentração, né? O centro da cidade, esses mapas aqui, com esse estilo, são todos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado, né? E você tem a Barra da Tijuca já com a concentração maior, mas se você somar a oferta de emprego que você tem em toda a Zona Sul, né? Se você somar aqui Copacabana, Ipanema, Botafogo, né? Glória, essa área aqui ainda é a área por excelência, né, de concentração, né, de empregos formais, né, da cidade, né, que você pode medir assim, e você pode medir também pela distribuição, né, espacial, né, dos estabelecimentos, mostrando como eles se concentram em determinada dessas mesmas áreas. O que vai fazer com que as pessoas que moram, né, nos municípios fora do núcleo, né, do Rio de Janeiro, elas, geralmente, uma grande proporção delas trabalham em outro município. E que município é esse? É o município do Rio de Janeiro. Né? Algumas chegam a estar na faixa de que 60%, 70% da população, né, que trabalha fora do seu município, como o caso de Belfort Roxo, como o caso de Mesquita, Nilópolis, Japeri, Queimados, né? E descendo até para outras categorias. Né? O que vai configurar, isso aparece, né, lá outro mapa do diagnóstico, né, do plano metropolitano, que, basicamente, esses destinos, né, com motivo do trabalho, não é para esse lugar que elas vão. Esse aqui é o centro, sei lá, geodésico do município. Né? Essas pessoas estão vindo para o Rio de Janeiro trabalhar. Né? Então, além de elas morarem nas áreas, né, mais precárias, elas têm que passar lá um longo período, né, das suas vidas, né, dentro do transporte coletivo para poder vir trabalhar nessa área que está aqui. Né? Então, esse mapa mostra o tempo de deslocamento, né, médio que as pessoas levam para chegar ao seu trabalho, né, mostrando quem mora nessas regiões aqui, né, alguma coisa aqui, mas nessas áreas aqui são pessoas que, além de terem as melhores condições de vida, amenidades, não sei o quê, se deslocam um pouco. Né? E você tem também os outros que estão lá, talvez, em atividades agrícolas, ou por aqui, ou talvez até por outro desalento, não sei. Mas, enfim, o grosso da população periférica passa muitas horas, né? Ou seja, tem subtraído, né, da sua vida, né, o tempo que podia estar estudando, podia estar fazendo um trabalho complementar, podia estar curtindo a vida, né, o lazer, etc., mas é obrigado a perder horas da sua vida dentro do transporte coletivo. E aqui esse é um outro que eu acho importante, que esse mesmo movimento, né, que expulsou as pessoas de renda mais baixa, não todas, né, que muitas ficaram nas favelas, né, nas áreas que ninguém queria, ou nas áreas de risco, né, não sei o quê, né, que é um perfil específico do Rio de Janeiro, né, que ainda tem isso, a maioria dos grandes metrópoles não tem isso, mas também expulsou os usos nocivos, os usos poluentes, as indústrias, elas começam a ser expulsas, né, da Zona Sul,
Lá no início do século XX, o Maurício Abreu conta muito bem essa história, depois elas vão para o subúrbio, depois o subúrbio também começa a ficar uma área de interesse de outras atividades, começa a migrar para a periferia, e hoje esse é o quadro, né, não é exatamente a localização de indústrias, né, o mapa mostra a zona municipal de uso industrial ou de logística, mas mostrando como que ainda tem indústrias aqui dentro, mas como que a indústria, de maneira geral, né, ela também vai saindo e passa a se localizar nos municípios, né, mais periféricos, né, onde moram, né, as pessoas de baixa renda, né, onde moram com mais condições, serviços, etc., ocupação, etc. E aí chegamos no quadro atual, né, esse slide mostra o quadro atual das regiões metropolitanas no Brasil, né? Essa interdependência, né, dos municípios metropolitanos, né, uns com os outros, né? O Rio depende dessa periferia toda para ser o Rio também. Tem, ao longo da história, produzido uma enorme discussão, não apenas aqui, mas em todas as grandes metrópoles mundiais, sobre a necessidade de construção de arranjos políticos e institucionais capazes de organizar, de dar sustentação à gestão metropolitana ou à gestão compartilhada pelos municípios, não necessariamente um órgão metropolitano. Uma questão que permanece como uma matéria muito controversa, tem uma série de tensões, né, especialmente políticas, né, relacionadas a isso, né? E há uma discussão enorme sobre a necessidade ou não, em que medida, né, da construção de uma estrutura de gestão, né, capaz de viabilizar uma articulação institucional que dê suporte, né, ao enfrentamento dos problemas comuns, né, mais de um município, né, em geral, vão levantar a questão do transporte, do saneamento, da preservação ambiental, né, da habitação também, da saúde, uma série de coisas. Você tem muitas experiências de gestão metropolitana, você tem Londres, Tóquio, Toronto, né, outras cidades também, especialmente com relação ao transporte, né, mas sempre que havia convivência, né, ou superposições de aspectos de gestão, né, envolvendo a escala metropolitana e a escala local municipal, sempre houve muitas tensões, eventualmente duplicidade das ações, não é uma coisa fácil, né. No Brasil, a questão metropolitana ela é reconhecida como um problema, ou seja, como algo que precisa ser enfrentado a partir de uma intervenção pública do Estado. Isso começa mais claramente nos anos 70, né, quando são criadas as primeiras 9 regiões metropolitanas brasileiras, né, São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Belém, Fortaleza, Recife. Hoje, como mostra esse slide aí, a gente tem 80 regiões metropolitanas definidas por lei estadual, o que não quer dizer, aliás, que todas merecessem, de fato, né, ou que tenham uma dinâmica que mereça, né, esse nome, né. Tem até um trabalho muito interessante, promovido pelo Ministério da Cidade, há uns 10 anos atrás, ou mais, uns 15 anos atrás, né, onde se fazia uma avaliação, né, exatamente de todas as regiões metropolitanas, em que medida elas realmente polarizavam, né, os municípios incluídos ali, ou se tinha uma dinâmica, né, que merecesse, né, uma gestão diferenciada, né, dos equipamentos, dos serviços públicos, né, de interesse comum, etc. Foi feita uma crítica específica, tem um trabalho também do IBGE, muito legal, sobre a região de influência da cidade, que vai discutir isso. Aliás, tinha uma pessoa do IBGE que estava nesse projeto também do Observatório das Metrópoles, é um trabalho bem interessante. No Brasil, você tem também uma série de arranjos municipais na gestão da água, né, de outros serviços, você tem, por meio de consórcios municipais, você tem uma legislação federal, né, que regula isso, né, que é a Lei 11.107 de 2005, depois regulamentada por um decreto 2 anos depois, mas a gestão metropolitana, né, como um todo, ainda está engatinhando, né. Eu vou fechar um pouco essa apresentação de slides, depois eu vou abrir ela de novo, só para eu ver vocês um pouquinho. Deixa eu voltar lá. Às vezes é meio ruim também para mim ficar falando, olhando para nada, né? Quando vocês abrem, quando tem algumas pessoas também, né, com a câmera aberta, é melhor ainda. Mas, assim, a partir, pelo menos, do início do século XXI, você tem uma concordância maior, né, em torno
da necessidade de atuação conjunta na metrópole, na prestação de serviços como saneamento, transporte, preservação ambiental, etc. Na verdade, desde os anos 70, essa é uma questão que agrega mais ou menos debate em função da região do país, né? Você tem alguns estados, como Minas Gerais, né, por exemplo, né, que você passa a ter um empenho normativo maior do governo estadual, né, maior participação, né, do governo estadual em parceria com municípios e União, né, em questões supralocais. Em geral, as pessoas que estudam a questão metropolitana vão trabalhar muito a partir, né, de Belo Horizonte. Sérgio Azevedo, Virgínia Marisguia tem uma série de trabalhos sobre isso, né? Inclusive hoje, se a gente quiser saber como é que está essa discussão, vamos ver os mineiros, o que eles estão falando da experiência deles lá, né? Costuma estar bem na frente dos demais, né? E no século XXI você tem um boom, né? Essas 80 regiões metropolitanas aí, grande parte dela começa a surgir, né, no século XXI. Tem aquelas 9 primeiras, né, que depois mais outras vão surgindo, e que a delimitação, a institucionalização de regiões metropolitanas se dá a partir de uma lei estadual, né, mas muitas vezes ela não tem nenhuma implicação, né, além dessa definição, né. Então, você tem uma discussão enorme sobre modelos de estrutura institucional metropolitana, qual o poder de decisão deve ser mantido nas mãos dos conselhos deliberativos, como a sociedade civil participa desse arranjo, de que forma, como os estados participam da gestão, como os municípios deveriam compartilhar a gestão, em que proporção, em função da população, na importância econômica e política, etc. Né? Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque é muito interessante, aliás, mas não dá tempo, né? Quem tiver interesse, né, de conhecer bem esse debate, né, vale a pena ver, como eu falei para vocês, os autores que vão discutir a institucionalização da gestão metropolitana em Belo Horizonte, que tem uma história maior, né, aí tem os textos da Heloísa Costa, do Roberto Montemor, né, da Chupira Mendonça, né, do pessoal da UFMG, inclusive, que assessorou a elaboração do plano metropolitano, né, de Belo Horizonte. Um processo participativo imenso, né, em um monte de lugares, né, nas periferias, etc. Geralmente, os temas que vão concentrar maior atenção, né, na discussão sobre a necessidade de planejamento de gestão metropolitana são aqueles óbvios, né, transportes, recursos hídricos, poluição ambiental, saneamento ambiental, planejamento, tem algumas desenvolvimento econômico e social, e às vezes também o uso do solo, né? Ainda que a Constituição esclareça, deixe claro que o uso do solo é competência municipal, e aí você tem uma das grandes controvérsias, né, sobre o que pode ou não pode ser definido ao nível metropolitano, né, onde até hoje se discute alguns dispositivos, alguns tópicos do Estatuto da Metrópole por conta disso, né? Mas você também tem lá alguma coisa sobre segurança, saúde e habitação, um debate importante, né, sobre isso. Embora você tenha, né, alguns estados que montaram estruturas institucionais para tratar da questão metropolitana já há bastante tempo, né, até pelo menos a aprovação do Estatuto, em janeiro de 2015, o Sérgio Azevedo e a Virgínia Marisguia, que estudam, né, uma série de arranjos institucionais das principais metrópoles, né, eles comentavam no texto deles, lá de meados da década de 2000, né, que a grande maioria das regiões metropolitanas formais elas não tinham nenhuma estrutura de planejamento, nenhum mecanismo permanente de financiamento, né, que desse sustentação a nenhum projeto, né, de gestão dos problemas comuns, né? Entre os pontos que o Sérgio Azevedo e a Virgínia Marisguia, né, antes do Estatuto da Metrópole, e que continuam importantes até hoje, destacavam, era a questão política, né? Os impasses políticos, porque as propostas de arranjos institucionais elas vão encontrar fortes obstáculos relacionados, por exemplo, ao caráter de entidade federativa plena que os municípios têm. Os municípios são um ente da federação. Não existe a metrópole não é um ente da federação. O município o Estado a União. Ninguém quer ceder ou dividir poder sobre seu território, nem os estados em relação aos municípios, nem os municípios
em relação a uma outra figura virtual que seria, né, a gestão metropolitana. Segundo o Sérgio Azevedo e a Virgínia, depois eu vou botar para vocês, né, a referência bibliográfica, da onde eu estou falando isso também, né? Os municípios e o Estado tendem a ver a questão como um jogo de soma zero, ou seja, onde a maior governança metropolitana implica em redução de poder para o governo, do Estado, né, ou dos municípios, né, mas alguém perde poder nessa relação, segundo. Esse é o medo, né, em geral. Né? Por outro lado, a gente tem uma enorme heterogeneidade municipal, basta ver a nossa metrópole, né, onde é que estão localizados os recursos, né, onde é que está o poder político e econômico. Né? Na mesma metrópole você tem municípios dinâmicos, ricos, você tem outros pobres, estagnados, etc. Os atores de maior poder político não querem participar de arranjos muito democráticos, que redistribuam o poder, eles querem preservar aquilo que têm, né, não querem mudar. Os municípios periféricos também têm medo de se envolver em grandes arranjos institucionais com outros municípios, com medo de perder controle sobre o seu território, né, seja para o governo estadual, seja, no nosso caso, o próprio município do Rio de Janeiro, né, que tende a dominar, né? O núcleo metropolitano tende a dominar as relações, às vezes tem uma participação maior, mais membros, né, não sei o quê. Então, todo mundo reconhece, né, a necessidade do planejamento da gestão metropolitana, pelo menos no que se refere a uma série de serviços, mas você tem uma dificuldade enorme de equacionar isso no nível político. Deixa eu voltar aqui agora para a apresentação. E aí, em 2015, né, gente, é aprovado o Estatuto da Metrópole. Né? Eu vou falar um pouquinho porquê, né? Tem muito a ver também com... Mas deixa eu primeiro conseguir fazer isso aqui. É aprovado o Estatuto da Metrópole. Né? O que é o Estatuto da Metrópole? Né? Uma lei federal, né, aprovada em janeiro, né, que, como dizem, aí vocês estão vendo, no artigo 1º, estabelece diretrizes gerais de planejamento, gestão, execução das funções públicas de interesse comum. Essa é a questão-chave, é o que justifica, né, a existência da região metropolitana. E em aglomerações urbanas instituídas pelos estados, normas gerais sobre planejamento, desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, critério para o apoio, isso é central também, que vai ser o estímulo, né, para que toda essa gestão metropolitana comece a se institucionalizar, né? Critérios para o apoio da União e ações que envolvam governança federativa no desenvolvimento urbano. A Rosa Moura e o Tiago Oshino, né, são dois autores, né, paranaenses, né, que têm uma reflexão muito interessante sobre esse assunto, para quem quiser se aprofundar. Eles já escreveram 2 artigos, né, sobre questões centrais no Estatuto da Metrópole, né, valorizando determinados aspectos, né, achando insuficiente outros. Né. Eu vou destacar apenas alguns pontos para a nossa discussão de hoje. Né. Algumas questões centrais que concentravam o debate. Essa lei fica há 10 anos, né, no Congresso Nacional. E algumas das questões centrais que concentravam o debate no período que ela fica lá se referiam, né, à própria definição da região metropolitana, tendo em vista esse 80 que tem por aí, né, ou os critérios que deveriam orientar as legislações estaduais que instituem a região metropolitana, especialmente como a legislação federal deveria tratar das políticas de interesse comum, ou seja, das funções públicas de interesse comum no âmbito das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas. Né? E o que é isso, né, exatamente, né, função pública de interesse comum? Está lá no artigo 2º do Estatuto da Metrópole, que vai dizer que a política pública ou ação nela inserida, cuja realização por parte de um município isoladamente seja inviável ou caso cause impacto em municípios limítrofes. Se a gente for ver, né, toda a questão do saneamento, da drenagem na Baixada Fluminense, a gente entende imediatamente, né, impossível pensar Belford Roxo, né, separado do município em volta, né, Caxias, todo mundo vai drenar lá, passar por dentro de Caxias, etc. Né? É impossível pensar o saneamento de forma isolada, né, na questão metropolitana do transporte também, e outros, né, e outros tópicos também. E a Rosa Moura e o Tiago Oshino, eles apontam que, na verdade,
apenas algumas das regiões metropolitanas que existem, né, hoje foram institucionalizadas a partir dessa preocupação, né, com o efetivo exercício das funções públicas de interesse comum. Né, e um número ainda menor, não só não fizeram pensando nisso, como um número ainda menor concretizou, criou estruturas institucionais, né, depois de criar essas regiões metropolitanas. Ou seja, criar a região metropolitana virou uma ação política, né, sem desdobramentos no que se refere à gestão, a não ser, por exemplo, quando o governo federal sinaliza, né, como fez, eu lembro, na época do Ministério da Cidade, né, que priorizaria investimento, né, urbanização, né, e produção habitacional para baixa renda nas periferias metropolitanas. Né, você criar uma metrópole, né, reconhecer uma periferia, significava dinheiro. Né? Então, tem isso tudo também. Né? E aí eu separei, né, alguns destaques do Estatuto da Metrópole, da lei, não vou mostrar ela toda aqui, que não tem tempo e seria muito maçante também. Né? Mas tem lá, né, disposições, né, sobre planejamento, sobre gestão e execução, como é que tem que ser feita, né, pensada, né, gerida, executada essas tais funções públicas de interesse comum, né, em região metropolitana, normas gerais sobre desenvolvimento urbano integrado, outros instrumentos, né, de governo, né, compartilhado, né, etc. Critérios para o apoio da União, né, o que eles chamam de governança interfederativa do campo do desenvolvimento urbano, mais algumas coisas. Apareceu uma série de conceitos. O que é um aglomerado urbano? O que é uma região metropolitana? O que é uma metrópole? O que é gestão plena? Né? O que é a governança interfederativa, por exemplo, para que alcance o município seja considerado com gestão plena no que se refere, né, à questão metropolitana. A região metropolitana ela tem que ser formalizada em lei estadual, tem que ter uma estrutura interfederativa própria que o Estatuto dispõe, tem que ter um conselho, né, tem que ter um órgão né, executivo, né, tem que ter uma agência que promove, etc. Né, e tem que ter um plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado. Você tem que ter esses três dispositivos, né, ou seja, formalização na lei, uma estrutura, né, de governança interfederativa específica, de acordo com as normas do Estatuto da Metrópole, e tem que ter um plano de desenvolvimento urbano integrado. Você pode ser considerado uma aglomeração urbana ou uma região metropolitana. E o que define isso? A classificação do IBGE, né, que vai considerar a área de influência de uma capital regional, né, estudos que o IBGE há muito tempo faz, né, sobre isso. É dentro do IBGE, da reflexão lá dentro, que vai surgir lá nos anos 70. Boa parte dessa discussão. Né? Estabelece lá quais são os requisitos para formalização, etc., outras disposições, né, relacionadas a isso. Né? Isso é central para nós. O Estatuto diz lá que os municípios deverão compatibilizar seus planos diretores com as novas diretrizes dos planos metropolitanos, mas o Estatuto não trata, né, dos planos setoriais. Né? Segundo o Estatuto, os serviços caracterizados como funções públicas de interesse comum, né, vão submeter um novo regime jurídico, não pode ser objeto de gestão fragmentado, né, precisa uma nova modelagem administrativa e financeira, tem que abrir novas licitações, né, tudo isso está detalhado lá. Né? E essa história toda, a própria aprovação, depois de tanto tempo do Estatuto da Metrópole, tem a ver com depois de que se recorre, né, ao Supremo Tribunal Federal, você tem uma definição em 2013 do Supremo que vai dizer que para a execução das funções públicas de interesse comum no contexto metropolitano ou de aglomeração urbana, o poder concedente e a titularidade do serviço, no caso, essa ação mencionava o saneamento, são do colegiado formado pelos municípios e pelo Estado federado, que deverão compartilhar seu planejamento e gestão. Então, isso aqui foi o que faltava, né, para que finalmente chegasse, olha, bom, então nós temos que fazer, temos que aprovar alguma coisa no nível federal que regule definitivamente isso. Né?
Segundo o Estatuto da Metrópole, né, e você tem, né, tem que ter um plano, né, de desenvolvimento urbano integrado metropolitano. Esse processo de elaboração, né, do plano de desenvolvimento urbano, você tem que ter audiências públicas, tem que ter debate, tem que ter publicidade dos documentos, das informações produzidas, tem que ter um acompanhamento, né, do Ministério Público. Agora, se isso houve ou não houve no nosso caso, né, se você lê lá o plano, ele vai apresentar não sei quantas reuniões realizadas, né, etc. Mas se a nossa prefeitura também fosse, quando ela for justificar seu plano, ela vai dizer também que quantas reuniões de essas públicas, a gente sabe como é que foi. Né? Não sei se algum de vocês participou, né, desse processo, depois podia contar para a gente como foi, né, esse processo de discussão do plano diretor, do plano de desenvolvimento urbano integrado metropolitano. Né? E o Estatuto diz ainda que a existência de plano, né, de desenvolvimento urbano integrado metropolitano é uma condição para que a União apoie, né, recursos, né, de outras formas, né, qualquer ação envolvida, né, no desenvolvimento, na realização e implementação, né, de serviços relacionados às funções de interesse público comum. Né. No caso do Rio de Janeiro, né, a obrigação era de elaborar o plano metropolitano até 3 anos depois da sanção do Estatuto da Metrópole, que fez mais ou menos isso. E a Rosa Oshino, ela destaca também a importância, né, com relação ao Estatuto da Metrópole, da necessidade do planejamento metropolitano. Isso que elas acham mais fundamental, os dois. Né? Eles são militantes do planejamento regional e metropolitano, são intelectuais bastante respeitados aí, mas criticam muito. Acho que o Estatuto foi pouco incisivo com relação a obrigar, né, a organização. Acho que não deveria ter obrigado a organização de arranjo federativo, deveria ter definido prazos, né, outras obrigações para ele, etc. Esse aqui, o que é? Né? O que tem que ter, no mínimo, segundo o Estatuto da Metrópole? Um plano de desenvolvimento urbano integrado metropolitano. Você tem que ter diretrizes para funções públicas de interesse comum, projetos estratégicos, ações prioritárias, tem que ter um macrozoneamento, tem que ter diretrizes para articulação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo. Né? Eu botei aqui, lembrar a faixa ao longo do... Esqueci de apagar isso aí, né? Porque isso é uma discussão grande, né? Quando o município, quando Belo Horizonte começa a discutir, né, a implantação do seu contorno viário norte, que é o arco metropolitano deles, né, eles delimitam uma faixa, se não me engano, de 5 quilômetros para cada lado, algo assim, onde, para parcelar, tinha que submeter o município, entendeu? Na verdade, você tinha municípios que eram tão pequenos que ficavam todos dentro daquela faixa. Né? E você tem uma questão constitucional, em que medida, na verdade, né, e até que ponto o governo do Estado, que é o responsável pela gestão metropolitana, ele pode interferir nas disposições de uso do solo dos municípios. Isso não é uma coisa pacificada. Você tem um embate aí. Né? Diretrizes para articulação intersetorial de políticas públicas, delimitação de áreas com restrição à urbanização, áreas de proteção ambiental, cultural, prevenção de risco, etc., e um sistema de acompanhamento, né, e controle. Né? Esse é o conteúdo mínimo definido pelo Estatuto da Metrópole para você ter um documento, alguma coisa que você possa chamar, né, de plano de desenvolvimento urbano integrado e assim se candidatar, ou seja, está apto para ser considerado um município que tenha gestão plena, né, com relação às questões metropolitanas e ao mesmo tempo, né, se credencie, né, para receber apoio da União, né, para seus projetos, etc., relacionados a isso. E, então, nesse prazo, né, não sei se é exatamente no prazo, mas mais ou menos no prazo, é realizado, né, o plano metropolitano, né, do Rio de Janeiro, né, que é chamado também de modelar a metrópole. Se você escrever modelar a metrópole no Google, você vai entrar, vai aparecer você vai entrar no site, né, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que tem uma série de documentos, mapas, né, infinidade de coisas, além dos próprios planos, uma série de coisas. Os mapas são muito legais, muito bem feitos. Né? A gente pode discutir outras coisas que tem lá. Mas foi um plano,
né, que aqui se chama Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana, que, como vocês vão ver, ele tem muitas características também de planejamento estratégico de corte empresarial, né, além de ter também algumas orientações relacionadas próximas ao que seria um plano diretor, tudo meio híbrida. Né. É uma iniciativa do governo do Estado, né, financiado pelo Banco Mundial, executado por um consórcio formado pelas empresas Conta Consultoria e Jaime Lerner Arquitetos Associados, né, que tinha lá o objetivo declarado de elaborar um conjunto de cenários, estratégias, instrumentos que orientassem decisões governamentais, né, dos anos futuros, sejam referências para a sociedade fluminense, etc. Esse é um discurso. Né? Então, você tem uma equipe lá de especialistas, que vai trabalhar a partir de 6 eixos estruturantes, né? Expansão econômica, patrimônio, mobilidade, habitação, saneamento, reconfiguração especial, né? E também realiza uma série de oficinas onde supostamente se colheu, né, uma série de subsídios, né, para que devem insumos ao plano. Né? Então, o que aconteceu? Né? O Banco Mundial ele estabeleceu um escopo geral para licitar o processo de elaboração, né? Participou da definição dos eixos temáticos estruturantes. Né? O plano foi contratado pelo governo do Estado com financiamento do Banco Mundial após uma licitação internacional, que ganha essa consórcio Conta Lerner, né? O Apromon perde, um consórcio formado pela empresa Conta Consultoria do Ceará, em cooperação com a Willy Miller Architect, de Barcelona, e o Jaime Lerner Arquitetos Associados. Eu não vou aqui, até por falta de conhecimento, falar desse processo de elaboração, né, mas pelo menos dá para destacar alguma coisa, né, sobre que foram públicas. Né? Não sei se vocês acompanharam isso, mas teve um conflito com relação à construção de uma barragem em Cachoeira do Macacu, por conta da necessidade de água por Comperj, né? Houve uma grande resistência da sociedade e acabou não sendo feito. Né? Aliás, não é Comperj até hoje. Não. Né? Uma discussão grande também sobre a solução de rede coletora de esgoto e drenagem no sistema tempo seco, sem separador absoluto, que teve uma grande resistência por parte da sociedade geral e de TEC da área ambiental. Teve uma polêmica, né, com relação ao porto do Eike Batista, né, em Maricá, né, na região metropolitana do Rio. Tem uma série de discussões, mas que eu não vou entrar nela, mas não foi assim, entendeu? Uma coisa que começa assim, sem atrito. Né? O Rio, esse não foi o primeiro momento que o Rio teve uma discussão metropolitana importante. Né? Teve um outro momento, né, importante de reflexão, de planejamento metropolitano, né, um esforço de planejamento, né, no âmbito da Fundação do Desenvolvimento da Região Metropolitana, a Fundrem, né, que é criada em 1975, o Rio de Janeiro, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro é criada em 74, depois da fusão, né, as outras 8 regiões são criadas um pouquinho antes, né, então esperou-se ter a fusão, né, do antigo estado do Rio com a Guanabara, para depois fazer a região, e em seguida a Fundrem, que funcionou durante 14 anos. Né, você tem uma série de técnicos que trabalharam lá, altamente qualificados, depois foram para a prefeitura, né, para uma série de outras instituições também. Né. E a partir do processo de redemocratização do país, depois de 1988, né, a maior autonomia concedida ao poder local, que era uma das principais características da Constituição de 88, acaba que a discussão metropolitana perde força, né? E a Fundrem perde espaço de poder, espaço político, e aí, em 1989, a Fundrem foi extinta. Né? 25 anos depois, essa história volta agora, depois da aprovação do Estatuto da Metrópole. Né? É elaborado um projeto de lei estadual, ainda em 2015, né, que vai dispor sobre a composição e organização da região metropolitana de gestão, define, né, o que é a função pública de interesse comum, por causa do Rio de Janeiro, cria uma agência executiva responsável pela implementação, né, da estrutura metropolitana, monitoramento e gestão do plano, né, de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana. Acontece esse processo, né, o projeto é feito um projeto de lei, né, que é aprovado
no final de 2018 e dá origem a uma lei complementar que define, né, como é que vai funcionar toda a estrutura, né, institucional, né, no caso da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu não vou entrar nesses detalhes, não é isso que a gente quer ver aqui, a gente quer ver aqui mais o que está no plano de estratégia de desenvolvimento da região metropolitana que tem a ver com o nosso plano, o plano diretor, com a proposta de revisão que a prefeitura está apresentando. Né? E aqui, e essa é a estrutura do plano. Se vocês entrarem lá no site Modelar Metrópole, né, você vai ver lá que tem uma parte que chama-se a Metrópole, que temos, né, que tem lá um diagnóstico, né, estabelece 5 macro-regiões de planejamento. Você tem um outro que chama-se a Metrópole que queremos, né, que tem lá visão de futuro, né, que é aquele discurso meio do planejamento estratégico, objetivo, construção de cenário, etc. E outro que vai ser a Metrópole que queremos, né, um conjunto de proposições. Né? Então, eu fiz alguns slides rápidos, só para vocês, para quem não conhece, né? Muitos de vocês já conhecem, né? Mas tem uma ideia do que é isso, né? Então tem lá um diagnóstico, né? Onde vai falar da extrema concentração de empregos, né? Na região central do Rio, né? E Niterói também, né? Do espraiamento urbano, né? Da concentração da população de maior renda, né? Nas áreas com melhores condições, aquilo que eu apresentei para vocês, né? Da enorme população de baixa renda residindo em favelas, né, tanto no município do Rio de Janeiro, né, como também nas periferias e assentamentos informais e periféricos, né, na Baixada Fluminense, no leste metropolitano, etc. Um diagnóstico, né, sobre o transporte, né, mostrando a necessidade de intervir isso, um longo tempo de deslocamento, casa-trabalho da população mais pobre, degradação ambiental, déficit de infraestrutura, saneamento, etc, etc, etc. São questões mais ou menos, né, que a gente está o tempo todo falando, né, mas está lá apresentada, né, e a partir no final do diagnóstico, não vou mostrar aqui, eles chegam à definição de 5 macro-regiões de planejamento, né, o Rio de Janeiro pega 3 delas. É engraçado que eles reproduzem, de certa forma, a mesma segregação, ou seja, o Rio de Janeiro, a parte mais rica, equipamento e serviço, merece o quê? Pesquisa, inovação, tecnologia, serviços complexos. Né? Já a área da Zona Oeste, da área de planejamento 5, né, logística, polos de zona de processamento industrial, etc. O que mais me espantou nisso aqui é o seguinte, a gente despejou, né, milhares de pessoas da faixa de até 3 salários mínimos, Minha Casa Minha Vida, exatamente aqui nessa região, e isso tem muito pouca importância, pelo menos me pareceu, né, uma importância muito menor do que deveria, né, quando esse plano trata dessa nossa região. E uma série de outras disposições, né, a área do subúrbio está lá como área de adensamento, né, compactação, integração e qualificação urbana, tem a ver até com as disposições, né, do plano diretor do Rio de Janeiro. Né. Tem lá um conjunto de propostas, né, um programa de ações prioritárias, né, um programa de reconfiguração espacial metropolitana, né, macrozoneamento, uma zona de interesse metropolitano. Né, e tem lá as propostas, né, eu acabei, quando a gente lê o diagnóstico, você já sabe quais são as propostas. Né, você tem a cidade que está se espraiando, a proposta é conter o espraiamento. Né, se você tem degradação ambiental, você tem que valorizar o meio ambiente, etc, etc, etc. Né? Tem um macrozoneamento metropolitano, ele reconhece que, para o nosso caso, né, ele cria uma macrozona de consolidação, né, que é essa mais vazinha aqui, que vai pegar Niterói, né, subúrbio do Rio de Janeiro, né, aqui, Realengo, Deodoro, não sei, Jacarepaguá, Barra, Zona Sul, Tijuca, etc., uma macrozona de qualificação, né, que é essa laranjinha, né, que vai pegar assim, a parte norte do subúrbio, vai pegar a área de planejamento 5 como um todo, a parte menos periférica da Baixada Fluminense, vai pegar São Gonçalo, né, vai pegar Maricá, uma macrozona que eles chamam de coesão socioterritorial, que é essa vermelha, né,
a macrozona de atividades econômicas, que é relacionada ao Porto de Sepetiba, e que isso vai ter um impacto nas definições que eles dão aqui para Santa Cruz, e que vai ter um impacto, ou pelo menos ter alguma relação forte com o que está sendo proposto no nosso plano diretor para essa região, né, de Santa Cruz. Macrozonas, né, de preservação, né, nos maciços, né, nas áreas alagadas, etc., né, e uma macrozona que eles chamam de agroecológica e de contenção, que aqui é interessante, que ela pega, ao contrário do plano diretor do Rio, ela identifica, que até que ele reconhece agora isso também, mas assim, identifica uma série de áreas aqui, né, Recreio, Vargem Grande, algumas áreas aqui, Ilhas de Guaratiba, né, algumas áreas aqui no entorno dos maciços, etc., né, além de uma extensa área, né, no entorno metropolitano. Ou seja, no Rio, a gente teria uma macrozona de consolidação, uma macrozona de qualificação, né, e um pedacinho ali, alguma coisa, né, de macrozona agroecológica, né, e um pedacinho de macrozona de atividades econômicas, né, que eu vou até chamar a atenção aí, que chama-se macrozona de atividades econômicas. Apresenta o uso industrial de serviço de médio e grande porte, instalação de logística e outras estruturas econômicas novas. E aí que eu achava que esse debate sobre essa região de Santa Cruz, sobre o impacto, né, da concentração de atividades ali, merecia uma conversa maior, né, com quem conhece a área, com o que representa isso, né, com o que está acontecendo nas transformações, com o uso agrícola, né, que ainda tem alguma parte dessa área que é importante, né, com a população que foi recentemente morar lá por conta do Minha Casa Minha Vida, etc. Eu acho que valeria a pena um destaque para uma região importante para a nossa cidade, né, uma área de expansão, né, que foi muito acentuada recentemente. E você tem as zonas de interesse, que eles chamam de zonas de interesse metropolitano, que, olha lá, gente, aponta determinados territórios onde o interesse metropolitano deveria prevalecer sobre as proposições de escala local. Indica lá as ações a serem promovidas, pressupõe a aplicação compartilhada dos instrumentos do Estatuto da Cidade, e geralmente eles estão indicando, pensando em quê? Operação urbana, né? Parcerias público-privadas, né? Ao nível intermunicipal. E onde é que estão essas zonas de interesse metropolitano? São exatamente aqui, né, que pega Itaguaí, pega um pedacinho de Santa Cruz, né, que é a tal zona de interesse econômico, né, as zonas ao longo das principais vias estruturais, né, da região metropolitana, né, que aí você tem, né, a BR-101, né, você tem a Ponte Rio-Niterói, né, a Avenida Brasil, né, você tem o Arco Metropolitano, né, essas coisas. Então, você tem aqui essa região aqui, que eu acho uma região importante, né, para a gente pensar, né, com mais cuidado, né, além também dessas disposições aqui que tem para outras áreas também. Esse é um outro mapa, né, de zoneamento metropolitano, centralidade, etc. Né? Tem lá um programa de ações metropolitanas, que eu não vou entrar no detalhe, né? Então, aqui foi onde o escritório do Jaime Lerner mais viajou, né, com propostas, né, para a Baía de Guanabara, etc. Né? É bem estilo, né, do marketing urbano, né, com os títulos, né, provocativos, né? Metrópole inteligente, metrópole sustentável, equilibrar a metrópole, habitar a metrópole, Bahia inventada, governar a metrópole, etc. E para cada um desses programas, você tem lá um conjunto, né, de propostas, de ações prioritárias, né, criação de corredores logísticos, né, de zonas industriais, né, e aí tem uma série de negócios, eu não vou... Aqui tem uma série de projetos para valorizar a orla da Baía de Guanabara, a partir dos projetos, né? Por exemplo, cadê uns projetos aqui? O projeto Orla de Caxias, para Gramacho, aí tem lá Pier do Imperador e Magé, Orla de São Gonçalo, né? Uma série de coisas aí. Né? E depois, uma série de projetos também, né, relacionados à melhoria, né, programa de ações prioritárias, supostamente voltados, né, para a redução das desigualdades dos municípios, na articulação entre eles, né, uma série de corredores transversais. Né, você tem que ver com... Né, não estou aqui fundar nisso, não. E está lá. Né, mais para vocês terem uma ideia, né, do que foi desenvolvido, né, pelo consórcio Quanta Lerner como propostas, né, de intervenção bem localizada, né, em algumas áreas consideradas estratégicas, né,
no âmbito dessa discussão. Né? Aí tem um mapa síntese das propostas, né? E deixa eu passar para adiante. Então, questões, né, sobre o plano metropolitano, que eu não quero, não é exatamente o que eu quero aprofundar, mas acho importante a gente, né, levantar. Primeiro é isso, quem participou, em quais momentos, foi só no diagnóstico, foi na definição de propostas, né? Em que medida as discussões ficaram no nível técnico ou teve uma participação maior da população na elaboração e detalhamento de algumas propostas, né? Interessante também, uma coisa que eu acho interessante ver, essa hibridização entre plano estratégico e plano diretor, né? Às vezes fica um pouco estranho, né? Por exemplo, em que medida aquelas propostas de desenho, né, para o entorno da Baía de Guanabara são prioritárias, não são prioritárias? Que lugar isso tem exatamente? É difícil um pouco de entender. O que se entende por desenvolvimento exatamente? Quem participou dessa definição? Você tem uma série de questões, né, relacionadas, né, principalmente às atribuições institucionais, né? Que medida, né, que o Estatuto da Metrópole, mesmo que ele diga dentro dele que ele vai incidir sobre o uso, ocupação do solo e parcelamento, você tem o Estatuto da Cidade, você tem a Constituição que diz que isso é coisa do município, e você tem o Estatuto dizendo o que o plano diretor vai definir ali, né? Você tem também todo o embate, né, do que seria, inclusive, politicamente execuível com relação, né, à gestão compartilhada de funções públicas de interesse comum, que é um debate interessante, né, basicamente político, né, que teria que ter uma reflexão a respeito para saber o que... Ninguém duvida que tem que ter, eu, pelo menos, não duvido, você tem que ter uma gestão integrada de transporte, né, por exemplo, né, tem que contar da água, etc. Mas como viabilizar isso, né, em que medida, né? E eu sempre pensar também que a gestão metropolitana não é a única possibilidade de gestão compartilhada, né, de serviços públicos de interesse comum. Você tem a legislação de consórcios, né, que tem uma série de experiências positivas, outras não, né, mas existem experiências positivas e outros arranjos municipais podem ser feitos. E aí eu fiz um exercício, na medida do possível, né, tentando comparar um pouco o que tem dentro do plano diretor, né, que faz referência, né, à metrópole, né, e conhecendo, assim, superficialmente, acho que esse é um debate que tem que ser aprofundado, né, algumas das disposições do plano metropolitano, vendo em que medida que isso se relaciona, que o plano diretor, né, incide, acata ou desafia, né, ou deixa para decidir depois, que eu acho que o tom geral é meio isso, é como se ele incorporasse essa orientação, mas, na verdade, ele não define muita coisa, não. Deixa muita coisa para ser definida depois, né? A primeira questão é a questão da legitimidade. Nosso plano. Que legitimidade tem um plano diretor, uma proposta de revisão conduzida desse jeito, no meio da pandemia, sem participação de ninguém, de qualquer jeito, né? Feito tudo rapidamente, mudando toda a legislação da cidade. Eu poderia fazer uma pergunta, o plano metropolitano levou muito mais tempo para fazer, para começar, né? Foi feito ao vivo, né? Mas quem foi envolvido? De que maneira, né? Também tinha que pensar um pouco sobre isso. O que diz a nossa legislação maior, a Constituição Federal? Né? Quem decide o quê, até que ponto? São questões a discutir. Essa questão da escala, né? Essa história de que você tem determinadas questões que tem que ser pensadas no nível macro, outras no nível micro, né? Uma coisa importante a pensar com relação a isso é que atores, que agentes ganham poder quando você define com determinada questão. É local, é municipal, é de bairro, é metropolitana, quem cresce, quem diminui, né? Qual demanda da população desaparece quando o assunto começa a ser tratado como metropolitano, qual se destaca, né? Isso eu acho uma questão chave para a gente pensar. Isso é uma questão que o Érico Swingle coloca há muito tempo, o Weiner também trata muito sobre isso, né? Uma discussão importante também sobre, no caso específico do Rio de Janeiro, né, considerando, né, uma série de questões em comum, né, que o município tem com os municípios vizinhos, quais delas tinham que estar integradas no processo institucional de gestão metropolitana, quais deveriam ser resolvidas em torno de outras articulações, em consórcios municipais, etc., né, e outras possibilidades, né, de arranjo institucional, né. Tanto o plano metropolitano quanto o plano municipal
eles vão citar, para se legitimar, sempre essas referências internacionais, né? Os ODS, né, que vem da Agenda 2030, Nova Agenda Urbana. A Nova Agenda Urbana, ela apresenta, né, um quadro lá, não sei se vocês já devem ter lido, boa parte de vocês. Ela faz uma boa leitura da desigualdade, não sei o quê, e qual é uma das principais soluções que a Nova Agenda Urbana, né, apresenta para reduzir as desigualdades, né, para melhorar a integração, para evitar o espalhamento urbano, a realização de parcerias público-privadas. Por exemplo, como se boa parte, né, das mazelas que nós temos não fossem causadas exatamente por isso, né? E se você entrar na nova agenda urbana, você não tem nenhum caso mostrando o impacto negativo de uma operação urbana ali dentro no Brasil, né? Em geral, você vai ter, no plano diretor do Rio, referências gerais sobre a cooperação municipal, né? Como, por exemplo, aprimoramento de serviços de interesse comum, né? Promover parcerias com os municípios, né? Diretrizes mais genéricas, né? Serem desenvolvidas depois, né? E tem, como eu tentei ver ali com vocês, depois eu vou voltar rapidamente, já estou meio que acabando, né? Algumas relações que deu para ver entre macrozoneamento, zoneamento municipal e o zoneamento, né, metropolitano, né, além de tópicos que aparecem sobre gestão de serviços de interesse comum, né? Então, você tem lá os objetivos da política urbana, as diretrizes da política urbana, da proposta de plano diretor, né, uma série de indicações que tem que promover a integração do município na região metropolitana, que tem que observar as diretrizes do plano, né, de desenvolvimento metropolitano, né, que tem que considerar o plano metropolitano, né, de maneira geral, né. Você tem, por exemplo, uma série de diretrizes para políticas setoriais. Na política de transportes, você tem lá, né, um dos artigos da proposta carioca, né, do Rio, do município do Rio, promoção da integração físico-tarifária operacional entre os diversos modos municipais e destes com os diversos modos de transporte metropolitano de concessão do Estado, que eu pessoalmente, né, acho ótimo, mas você vai ter lá no PEDUI, que eu vou chamar assim de PEDUI agora, tá, o plano metropolitano, você vai estar lá uma disposição dizendo que tem que ter uma gestão metropolitana do transporte, que não é a mesma coisa, né? Você tem um diálogo com as novas centralidades e os centros existentes definidos no plano metropolitano. O Rio de Janeiro faz a sua hierarquia de centralidade, que é diferente, é parecida, mas é diferente da hierarquia de centralidade que o plano metropolitano faz, pensando, não só inclui outros centros, né, fora do Rio de Janeiro, do município, mas também reconhece de forma diferenciada centralidades que o município do Rio de Janeiro coloca mais ou menos no mesmo plano, né? Não, então você tem lá uma série de indicações, né? Se for lá no anexo enorme, anexo 1, né, que dá objetivos, diretrizes e ações estruturantes setoriais, você tem lá uma série de disposições que vão falar, tem que ter cooperação com a região do saneamento básico, né? Tem que ser feito um consórcio metropolitano de energia, tem que ter um planejamento contínuo integrado, integração tarifária, planejamento de parceria, etc. Tem umas orientações gerais, né, que vão ser detalhadas, né, depois, né? O plano diretor do Rio chega a criar uma novidade, que é uma área especial de interesse metropolitano, como aquela destinada à aplicação de instrumentos de gestão de ocupação do solo e de instrumentos de cooperação entre municípios e demais municípios da região metropolitana do Rio, tratado do Estatuto da Metrópole, que vai dizer que uma série de instrumentos, antes exclusivamente municipais, como operação urbana consorciada, pode também ser feita, né, na região limite, envolvendo, né, áreas de 2 municípios, etc. Cria uma zona de desenvolvimento econômico metropolitana, que é aquela área de Santa Cruz, né, que tem outras áreas também, né, mas ali que eu estou chamando a atenção, destinada ao desenvolvimento do setor industrial e logístico, né, onde teria um tratamento diferenciado, podendo conviver com outros demais usos urbanos, né, que tem relação, né, com o que o plano metropolitano propõe, né, para Santa Cruz, né? E aí você tem, né, a gente pode fazer um exercício, né, de olhar o macrozoneamento, né, do plano metropolitano, né, olhar as zonas de interesse metropolitano e depois ver, né, por que
Aqui já é uma área, né, industrial importante, né, já tem o porto, etc. Mas você vê que o Rio de Janeiro delimita no seu plano diretor uma área que ele chama de desenvolvimento estratégico, né, que não é só aqui, vai ter também no Galeão, né, vai ter ali nas Missões, né, vai ter na Ilha do Fundão, né, vai ter no Caju, e etc., e ali nas proximidades, né? E vai ter uma zona aqui, se você tem zona industrial, né, você tem zona de uso predominante industrial, você tem uma zona, né, estou conseguindo ver direito, zona de desenvolvimento metropolitano aí também, né, nessa região. Eu chamo a atenção porque essa região é uma região que recebeu uma quantidade enorme de população para vir residir em conjuntos produzidos pela Minha Casa Minha Vida. Né? E aí, lá nos finalmente, né, essa proposta de plano do Rio de Janeiro tem 400 e tantos, né, artigos, né? Tem lá, por exemplo, encaminhamentos, né, para essa discussão metropolitana. O Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor poderá sugerir convênios ou consórcios com municípios vizinhos e com o órgão responsável pela governança metropolitana, para com eles articular planos, programas e ações de interesse comum, poderá sugerir convênios, consórcios, né? Também aponta lá que será instituído, no âmbito da participação popular, a Conferência Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, né, que vai ser regulamentado por ato do Poder Executivo, será realizada a cada 2 anos, e que, entre outras milhões de outras coisas, caberá à Conferência Municipal discutir as pautas nacionais, metropolitanas e municipais para a política urbana, ou seja, também é uma instância de, vamos dizer assim, diálogo, né, coisa que o valha com o plano metropolitano. Enfim, essas são, assim, as observações que eu pude fazer, né? Eu acho que tem muito mais nesse tempo, né? Eu acho que tem muito mais o que verificar aí, né? Discutir, né, com mais detalhe, né? Essa foi a bibliografia, né, que eu acessei, que eu já conhecia, né, que eu tentei pegar alguma coisa do debate para conversar com vocês, né, e os documentos, né, que a gente viu aqui. É isso, pessoal. Vamos, então, aos comentários de vocês aí. Deixa eu parar a apresentação. Questões? Complementos? Edson, vai lá. Oi, Fabrício. Obrigado aí pela tua exposição. Acendeu em mim aqui umas questões fundamentais, porque a gente teve experiência de administração pública em município do Baixada Fluminense durante algum tempo. E aí a gente enfrentava algumas dificuldades assim sérias, e aí eu acho que faz uma ilusão direta com esse desenvolvimento do plano estratégico metropolitano em alguns sentidos, né? Principalmente com relação à modelagem da execução e da gestão dos recursos que são direcionados à construção, à constituição da infraestrutura urbana, de maneira geral, no aspecto, no aspecto metropolitano do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tinha algumas dificuldades locais dos municípios, por exemplo, da região metropolitana, isso é fato, né, que é a carência de infraestrutura. E aí, mediante esse aspecto, os municípios tentam, né, alguns mais, outros menos, mas enfim, fazer a gestão de recurso, primeiro captando esses recursos no aspecto de desenvolver projetos para executá-los. Era uma das estratégias assim, mais práticas, vamos dizer assim, que os municípios têm para fazer isso. E aí depois dessa aguerrida vontade e às vezes desejo que não se concretizava às vezes, mas às vezes sim, né? Os municípios tinham a responsabilidade de estar fazendo a gestão daquilo que foi constituído, né? Principalmente no âmbito de fazer o custeio, né? Para conseguir manter o equipamento que assim foi construído, que é o caso, né? Bom, e aí a minha pergunta, Fabrício, é a seguinte: o Plano Diretor Estratégico Metropolitano, ele tem alguma modelagem no aspecto redistributivo, de planejamento, enfim, observando a questão financeira de distribuição de recursos para a construção de infraestrutura, né? Porque, Fabrício, a gente tem no detalhe, o que ocorre? Os municípios que são carentes da Baixada Fluminense, por exemplo, não têm equipes internas à gestão pública da prefeitura, né,
para desenvolver projetos. Então, isso é fato, assim, histórico, né? Então, em algum momento, principalmente a partir de 2013, isso estava sendo despolitizado, então você conseguia recurso no governo federal mediante projeto. Isso era uma das grandes dificuldades, porque os municípios que não tinham grande instituição administrativa, né, equipes, enfim, especializadas, não conseguiam desenvolver projetos internamente para conseguir recurso, porque não tinha projeto na mão, né? Bom, enfim, e aí alguns conseguiam isso. Depois de conseguir isso, os municípios tinham dificuldade em executar os projetos, mediante o pós-licitação, né? O PAC 2 teve um desenvolvimento do governo federal com relação a isso que foi louvável, que começou-se a fazer licitação não só com valor de execução de obra, mas paralelamente contratava-se uma empresa para fazer a gestão e a fiscalização da obra. Isso foi bem interessante, foi um avanço no PAC 2. Mas, enfim, isso possibilitou que alguns recursos foram executados na Baixada Fluminense. Bom, e aí, depois desses recursos, que não era somente de saneamento, mas poderia ser, por exemplo, de equipamento público no hospital, uma escola, né? Os prefeitos ficavam muito preocupados porque se tinha que fazer não só a construção, mas o pós-construção, a manutenção e a gestão do equipamento. Você tinha que manter o equipamento, principalmente um custeio de funcionário, etc., né? E os municípios carentes com questão orçamentária, né? Com baixa arrecadação, aqueles problemas, né? Bom, e o terceiro problema, para fechar a minha fala aqui, é que logo após que os equipamentos eram construídos, por exemplo, a duras penas, os municípios vizinhos que não tinham a sorte de se fazer isso, ocupavam e se utilizavam desses equipamentos no sentido regional, né? Então você via migração de pessoas de uns municípios para se usar equipamentos de outros, né? Isso é legítimo, claro, porque eu acho que tem que se atender a todo mundo, né? Mas você, às vezes, causa um problema de superutilização de alguns equipamentos e o equipamento acaba não sendo eficiente, né? Enfim, como é que a modelagem econômica, aí fechando mesmo, né? Pode ser vista nesse aspecto mais regional, né, do planejamento, enfim, através desse plano estratégico. Será que existe isso, Fabrício? Lucas. Assim, primeiro, até bem longe de responder o Edson, né, assim, mas tentando ajudar na reflexão aí. Que pelo que eu lembro assim da estrutura do que foi desenvolvido no plano metropolitano e na institucionalidade, né, criou lá o Instituto Rio Metrópole, que é uma coisa que parece por enquanto está meio capenga, assim. E essa proposta, até linkando com a discussão do plano do Rio, é muito mais de desenvolvimento econômico, né, do que qualquer coisa assim e não tem nada muito de gestão de recursos. Existe um espaço, sim, que é da gestão política, né? Que até queria complementar, e que a gente teve um histórico ruim de um golpe já na primeira eleição do Conselho Metropolitano, né? Tem um conselho lá deliberativo, que são os prefeitos, né? Cada um com o seu peso, e tem o conselho consultivo, que é da sociedade civil, e aí uma parte desse conselho consultivo, o presidente ia para o deliberativo, e as entidades da sociedade civil, e a eleição foi depois da eleição da presidência, que era uma pessoa lá crítica ao governo, foi retirada, né? E aí o Witzel indicou lá seus amigos para ser o representante da sociedade civil no conselho. Então, e é isso. E aí tem esses órgãos aí colegiados, né? Mas eu não sei o que de aplicação prática, assim, de política, ele define, não. Tratando aqui do assunto mais do plano do Rio, por que eu estou falando desse direcionamento mais econômico, o Fabrício colocou bem, assim, até eu fui rever, Fabrício, porque esse macro-ordenamento, esse macro-ordenamento da proposta da prefeitura do plano, ele é fruto, na verdade, é um pouco uma revisão do projeto de lei 57, de 2018, né? Ele já estava proposto em 2018. E essa área rosinha, que eu acho que é desenvolvimento estratégico, né, que hoje chamam de desenvolvimento estratégico, é basicamente a mesma área que em 2018 chamavam de macrozona
estruturação econômica e metropolitana. Então, essa é a visão que se tem de metropolitana, né? E se for ver o que está nessas áreas, são os distritos industriais, logísticos, é para isso que serve a integração metropolitana, né? Nada além disso. E os impactos que isso vai trazer mesmo. É um grande avanço, tem a zona agrícola nesse novo plano, mas a maior área daí da zona agrícola está enclausurada entre esse zonamento industrial, que diz lá que não é compatível com o uso residencial próximo, e tem lá os conjuntos Minha Casa Minha Vida ali próximo. Então, eu vejo com bastante preocupação assim, essa consolidação de uma ocupação predatória assim, do meio ambiente e da cidade. E para finalizar, sobre essa questão da visão estritamente econômica e industrial, talvez uma das principais pendengas metropolitanas sobre a questão da mobilidade é a Transbrasil, né? Foi por uma iniciativa do Eduardo Paes, na outra gestão, resolveu fazer os corredores de ônibus, e a Transbrasil, ao longo da Avenida Brasil, sem dialogar com os municípios vizinhos. Então, e obrigando, porque na Avenida Brasil, as pessoas, boa parte dos ônibus são intermunicipais, para as pessoas chegarem no centro do Rio de Janeiro e outros bairros. E aí obrigar as pessoas a fazerem mais transbordo, né? A pagar mais uma tarifa, né? Porque a integração tarifária é limitada. Isso não foi resolvido até hoje. E é claro, e aquela obra ali ficando abandonada. Então, é isso, né? Eu queria falar, porque a única coisa de integração metropolitana é a questão industrial e econômica, e as demais ficam totalmente em segundo plano. Fechei, falei pra caramba. Mais alguém, gente? Tem alguém de Santa Cruz? Eu fiquei só com uma dúvida rapidinho. Esse plano metropolitano que se apresentou, Fabrício, ele está em vigor? Ele é aprovado? Está em vigor. Ele é o plano metropolitano carioca, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Marco Barbosa. Boa noite, Fabrício. Boa noite aos amigos aí do IPUR. Eu estava entrando agora, eu faltei algumas palestras e tal, mas eu queria alertar que essa questão metropolitana é uma questão antiga, que você mesmo citou na questão principal da questão da Fundrem, que lá atrás, em 75, era uma questão que já se levantava. Eu estava na FEMA naquela época e se discutia muito a questão da região metropolitana. E que depois não foi à frente, e aí não foi à frente, eu acho que não vai à frente de novo, não foi à frente por causa da discussão política partidária, que cada prefeito entendia que era uma interferência muito grande da Fundrem dentro do seu município. Afinal de contas, se o solo é municipal, por que a Fundrem, que era estadual, queria fazer uma intervenção dentro do município, né? Das diversas políticas setoriais que tem. Então, por causa disso, os próprios prefeitos, eu não me lembro bem agora, mas me parece que os próprios prefeitos fizeram uma carga muito grande, uma pressão muito grande, para depois, se não me engano, uma década e meia, a Fundem fosse desativada e fosse extinta. Bons profissionais tinham naquela época. Até, se não me engano, o próprio engenheiro Lehner passou por lá, Jaime Lehner, passou pela Fundem, discutindo a Fundem. Entendeu? Então, essa discussão é uma discussão antiga. Eu tive dessa discussão sobre a questão do plano de desenvolvimento, do plano diretor da região metropolitana. Foi feito no Palácio Guanabara, com várias questões mais técnicas do que populacional. Não houve uma discussão política política social com relação a isso. Teve uma discussão técnica bastante. Eu não conseguia acompanhar todos, porque eram muitas reuniões, né? E tinha dinheiro do Banco Mundial, então eles estavam com muita pressa, porque queriam gastar o dinheiro, porque o governo estava acabando, era o governo Pezão, estava acabando e queriam. Quem estava na frente dessa discussão era o Vicente Loureiro, que hoje é da Genesa, ou é de uma agência, de uma agência reguladora dessa, a Getrans, ou a Genesa, a Getrans. Então, essa discussão foi feita meio de afogadilho.
E eles conseguiram fazer o plano diretor, foram a vários municípios e tal, mas eu acho que, de novo, nós vamos ter, para implementar isso, nós vamos ter problema de novo com os prefeitos. Os prefeitos são muito egoístas e são muito vaidosos. Não acho que essas coisas devem ser interferir no município dele, apesar que eu acho, e que muitos de nós defendemos, essa questão de região metropolitana. Eu acho importante. É como o Lucas falou, depois houve um avanço para o Conselho Metropolitano. Houve um avanço para o Conselho Metropolitano que não deu certo. O Witzel, já era o governador Witzel, interferiu. O pessoal da Casa Fluminense, se não me engano, era o presidente do Conselho. E aí ele derrubou o pessoal da Casa Fluminense, e aí indicou lá as pessoas. Quer dizer, esse está mal parado, mas eu acho que não deve, que deve ser. A gente deve ter expectativa de retomar essa discussão logo, quando for possível, que eu acho interessante. Essa questão metropolitana é uma questão primária, ela deve ser abordada. O Kelson, o Serra, tem participado do plano diretor, da discussão do plano diretor, e tem alertado para essa questão. Ele é lá do Instituto Rio Metropolitano, uma coisa assim, e ele tem alertado para essa questão metropolitana, o Kelson Serra. E eu acho que, segundo o consta do plano diretor do Rio de Janeiro, tem sido absorvido alguma coisa que o Kelson tem dito. Mas eu fico assustado com relação a essa questão política, que é uma questão difícil de ser superada. Os prefeitos não são do mesmo partido, são prefeitos que têm uma ideologia diferente, são complicados, né? Agora mesmo na privatização da SEDAI, eles tomaram uma vantagem milionária de bilhões, eles avançaram na questão da SEDAI, na privatização. Isso é difícil. Eu queria finalizar, e já finalizando mesmo, queria dizer que eu fui a Nova Iguaçu, agora eu morei em Nova Iguaçu 4 anos, e tenho um apartamento lá, e fui agora em Nova Iguaçu, que eu estou querendo vender um apartamento. Mas, bom, de qualquer maneira, eu fui a Nova Iguaçu e fiquei assustado, fiquei surpreso positivamente com a questão imobiliária, o avanço imobiliário de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu teve um avanço imobiliário muito grande. Quer dizer, os prefeitos continuam tendo, sob seu domínio, a regulamentação dos municípios. Vai ser muito difícil a gente conseguir prefeitos que vá, de alguma maneira ou de outra, se apresentar como prefeito de intenções metropolitanas. Até a questão do transporte do Rio de Janeiro, que é a questão do transporte intermunicipal, é uma questão difícil de ser discutida. Sempre há problema, nunca se conseguiu e tal. Mas é isso. Eu acho que, de alguma maneira ou de outra, eu entendo que essa questão metropolitana deve ficar no foco da gente para a gente discutir logo que for possível, né? Ainda mais pensando nessas que tem uma proposta de discussão sobre cidades, aí com a Conferência da Cidade, tem no Plano Diretor Metropolitano e tem no Plano Diretor do Rio de Janeiro, essa questão da Conferência da Cidade do Rio de Janeiro. A gente deve se preparar para essa discussão, a gente deve agregar gente que possa participar dessa discussão. Desculpe tomar o tempo, um abraço, Fabrício, obrigado. Valeu, obrigado, Marco, aí, principalmente pelo teu depoimento aí sobre o processo, né, que você participou. Né? Mas alguém, gente? Senão eu vou responder um pouco, depois a gente abre de novo. Fabrício, posso compartilhar um pouco também? Vai lá, Sam. Eu participei de uma audiência também em Nova Iguaçu, agora que o Marco falou, lembrei. E assim, é muito assustador como é esvaziado, né? Como foi um processo muito esvaziado e muito restrito aos técnicos, assim, os técnicos que estavam lá eram os técnicos da própria prefeitura, em sua maioria, e, óbvio, os técnicos do plano, mas muito esvaziado, até porque é muito difícil você ter uma adesão popular numa esfera dessa, né? É muito difícil você... Imagina você acompanhar uma audiência em Nova Iguaçu, depois outra em Cachoeira do Macacu, não tem quem acompanhe esse processo. E, na época, nada transmitido, nada registrado, né? Muito difícil também de ter o acúmulo. E aí a ideia de ter uma coisa transversal fica retida nos técnicos, né? Porque quem acompanha está acompanhando por município. E, enfim, eu também acabei participando de uma reunião mais técnica sobre a discussão de política habitacional dentro disso, e assim, era muito restrita a isso a experiência do Banco Mundial de produção habitacional, né? Assim, tinha toda essa expertise dos técnicos do Banco Mundial, alguns técnicos, tipo, por exemplo, Demetri foi convidado na época para estar nessa reunião. E, óbvio, eu era a única mulher presente na reunião, a única pessoa mais jovem, exceto a moça do cafezinho.
Caramba. Então, assim, é uma coisa fechada dentro de gabinete, né? Discutindo muitos índices, indicadores de produtividade, de qualidades e tal, mas sem estar com o pé no chão, né? E aí acho que isso se refletiu muito no projeto. E eu acho que a coisa que teve mais adesão, pelo menos do que eu pude acompanhar, foi essa questão do saneamento básico, né? Eu acho que foi a coisa mais palpável, né? Que a galera que aderiu mais, apesar de ter outras questões que seriam importantes. E essa questão da Zona Oeste, só para complementar, eu acho que tem uma disputa muito grande sobre o uso da Zona Oeste para uso logístico, né, para instalação logística e uso habitacional de interesse social. E eu acho que isso fica muito claro no plano diretor e no plano metropolitano, né, de a quem cada interesse vai. E aí, quando você vai discutir a regulamentação, fica parecendo, enfim, interesses completamente desconexos, né, que se competem entre si, né, você não tem como criar um polo logístico no lugar onde você está botando dezenas de milhares de pessoas para se transportar por ônibus, BRT e tal. Eu acho que esses foram os pontos que, quando você falou, fiquei pensando aqui em compartilhar também. Não, muito legal, muito interessante, né? Porque, em geral, acontece isso mesmo, quando você escolhe uma escala mais macro, né, você acaba conduzindo a discussão para a esfera técnica, né? E as participações, quando se abre espaço, né, para participação popular, em geral, a participação popular é meio desqualificada, né? Como se o cara estivesse falando do seu mundinho, não estivesse falando da questão geral, né, técnica, etc. É por isso que eu vejo com preocupação nessa discussão do plano metropolitano, das orientações para os municípios, entendeu? Alterarem seus planos diretores. Acho que tinha que ser um negócio muito mais integrado também, vindo de baixo para cima também. Se bem que na nossa experiência aqui, o autoritarismo também acontece no nível municipal, né? Não se abre espaço para nada. Mas você tem outros municípios que não, né? Você tem outras experiências no Brasil diferentes, que podem ter um impacto agora importante, né? E isso que a Luciana, né, falou também. Eu achei essa questão de Santa Cruz uma questão importante, viu? Que está aparecendo pouca ênfase, né? Por isso que eu estou chamando tanta atenção para ela, né? Porque muita gente, se vocês forem ver onde foram produzidos os conjuntos habitacionais Minha Casa Minha Vida para a faixa mais baixa, é Santa Cruz. Não é exatamente aí para essa área da logística industrial, mas isso vai ter um impacto grande aí, né? E essa discussão, isso não está aparecendo com a ênfase que deveria ter, nem nos diagnósticos, né, e nem nas propostas, né? Acho que devia ter, vem cá, não sei o que dizer para vocês agora aqui, até porque o censo de 2020 não saiu, né? Ali a gente vai ter uma informação bem melhor do que aconteceu nesse último período, né? Nesses últimos 10 anos, né? Mas vem cá, qual é a realidade agora de Santa Cruz, de Campo Grande agora, depois desse processo de construção de habitacionais ali? Onde as pessoas estão morando, em que condições, né? Qual é a faixa de renda dela, quem ainda está lá, como, né? Sem contar todo o mais relacionado à milícia, etc., que a gente já sabe que dá nesses conjuntos aí. Mas eu concordo, assim, com o Marco, essa questão política, né, que esse sempre foi o embaço. Né? Quando o Sérgio Azevedo, ele conta muito da história sobre os arranjos institucionais na região metropolitana de Belo Horizonte, quando o Rio acabou, né, em 89, em Belo Horizonte aquilo mais ou menos é uma história diferente, ali é o Plabel, né, aquilo dura mais tempo, tem uma história, alguma permanência, ali também formou muita gente, mas, por exemplo, tinha uma época que o arranjo institucional proposto da região metropolitana de Belo Horizonte era que cada município tinha um participante no conselho, vamos dizer, nessa proporção. Né? A prefeitura de Belo Horizonte não ia. Não se interessa em participar de um processo onde ela tem que dividir poder com a periferia. Entendeu? O arranjo mais recente não, reconhece as diferenças populacionais, mas reconhece o poder dos municípios mais dinâmicos, então dá lá, ela dá, não me lembro mais exatamente qual é, porque eu não estou, por exemplo, sei lá, dá 2, 3 vagas para o município de Belo Horizonte, uma para Contagem, uma para Betim, que são os municípios industriais, e as outras 3 vagas lá distribui pelos outros 30 municípios, entendeu? E essa sempre foi uma questão. Eu vou entrar aqui para ser o quê? Periferia, para pegar os aterros sanitários, né, para pegar as áreas mais poluídas. Em que medida vale a pena participar disso? Eu acho que tem essa coisa partidária, né, que o Marco Barbosa colocou, mas tem também muito essa discussão sobre a perda
ou ganho? O que você, avaliação do que você ganha, o que você perde em termos do controle, né, do uso do solo, que, aliás, a atribuição institucional é municipal, né? Ou seja, ninguém tem dúvida que não dá para pensar a gestão do serviço de abastecimento de água, saneamento básico e transporte de forma separada. Cada município faz a sua, depois faz uma articulação, isso aí é evidente que a gestão do transporte, até do ponto de vista tarifário, do preço, da qualidade, em todo sentido, sem imaginar, deveria ter uma gestão, né? O mapa com todos os condomínios da minha vida, a Valéria perguntou, o Adalto tem um estudo lá no Observatório das Metrópoles, a Luciana sabe disso. Depois você pergunta para ela que ela vai te dizer, né, onde é que tem esse mapa aí. Mas tem uma rede grande aí de gente estudando isso, né? Tem a Camila do Otaviano lá em São Paulo, tem um monte de pessoas, eles têm bastante coisa sobre isso. Mas a discussão, e aí, emendando um pouco no que o Edson falou no início, Edson, você não tem uma dificuldade técnica, né? Você tem a questão é política por excelência. É claro que você tem problemas de capacitação, de informação, né, de gestão, né, dos municípios da Baixada Fluminense, mas você tem diferenças importantes. Os municípios também não querem investir nisso. Por que Caxias não tem? Caxias tem dinheiro. Entendeu? Eu acho engraçado, porque eu lembro que uma vez eu fiz, contratado pelo IBAMA, no final dos anos 90, né, estava tendo de novo uma discussão sobre zoneamento industrial metropolitano, né, e uma das tarefas que eu tinha era ir em diversos municípios da Baixada Fluminense e conversar sobre isso, né, com secretários, etc. Nova Iguaçu era muito mais bem organizado, o sistema de informação, né, os cadastros, a qualificação dos técnicos, do que Caxias. É muito melhor. Né? Por quê? Porque Caxias, entendeu? Caxias tem dobro, tem a mesma população do que Nova Iguaçu, com um orçamento muito maior. Ali tem a Reduc ali. Né? Se vocês forem ver o PIB de Caxias, não dá nem para comparar com Nova Iguaçu. Por que isso? Então, não é. Existe também uma certa vontade, entendeu, de desqualificar, né, o planejamento, a gestão, para deixar a discussão toda, e aí já não vou nem chamar de política, né? É mais dos arranjos, outros tipos de interesse, né, que tem ali. Eu não conheço, e nem sei se foi feita uma modelagem econômica, como isso vai ser distribuído. Eu acho que essa não é uma ênfase, aí eu concordo com o Lucas, né? A ênfase é muito mais desenvolvimento econômico e industrial, é mais uma preocupação em dar condições para a instalação de indústrias, até dentro do discurso mesmo da competitividade urbana, né, de atrair negócios, empresas, né, para o estado do Rio de Janeiro, para a região metropolitana, do que uma preocupação, e como se isso por si só fosse gerar, entendeu? Aquele discurso neoliberal, né? Você atrai, cria facilidades para a atração de empresas, e como aquilo por si só vai ter uma dinâmica que vai diminuir a desigualdade, e na verdade não acontece nada disso, estamos cansados, né, de saber. Né? Havia até com essa própria concepção, né, de desenvolvimento. Né? E a impressão que eu tenho, e compartilho, é essa do Lucas. Que me parece que a questão principal eu não conheço com detalhes, eu não quero dizer que é. Né? Eu estou dizendo assim que me parece que a questão principal é isso, é criar condições, né, favoráveis a instalação de empresas de ponta, qualificadas, né, e com determinadas características, supostamente, né, trariam mais recursos para a região metropolitana, né, mais dinheiro, mais trabalho, de certo nível, etc. Porque não é uma dificuldade técnica, entendeu? É mais uma orientação política que está preocupada com outra coisa. Né? E eu acho central para mim essa discussão dos impactos, ver como tem pouca importância, né? Como é fácil você delimitar uma área de concentração de indústria, né, sem falar dos impactos socioambientais possíveis que podem vir a ter por causa dela, né? Sem relacionar ela com uma dinâmica de aumento da população que está acontecendo, sem relacionar ela com uma dinâmica de esvaziamento da produção agrícola, né, que é imposta, né, desde os anos 70, né, que o município do Rio de Janeiro, pelo menos, esvazia, né, de propósito, né, atividade agrícola, né, mudando a legislação, né, desvalorizando, né, favorecendo a implantação de conjuntos habitacionais e outras atividades nas áreas de produção agrícola.
né, como se fossem coisas da Idade Média, né, ou embora hoje em dia o discurso tenha mudado, né, dos 10 anos para cá, né, de valorização do espaço agrícola urbano, como isso, esse caso de Santa Cruz mostra um pouco isso. Né? Olha, a questão principal é atrair as indústrias, criar as condições favoráveis para ela aqui, ver o que é necessário fazer para transformar isso aqui num polo de desenvolvimento, numa zona estratégica de atração de empresas, não sei o que e tal, não sei o que, enquanto você tem uma outra questão que não aparece, né, como se fosse uma externalidade, né, e não uma coisa intrínseca, né, a instalação de uma atividade econômica desse tipo. Né. Uma coisa que sempre surgiu também nessa ideia, né, da criação de um órgão executivo, né, metropolitano, entre outras coisas, é também um apoio técnico aos municípios, viu, Edson? Essa história também sempre aparece. Agora, você tem municípios, volto a enfatizar isso aqui, que poderiam ter estruturas técnicas com salários melhores, né, bem, sistemas de informação mais qualificados. Eu não sei o estágio hoje que está, né, mas assim, será que faz sentido, né, essa crítica? Essa não é uma condição estrutural para Duque de Caxias, por exemplo. Duque de Caxias não é um município que não tem recursos para construir uma estrutura de planejamento com capacitação técnica, sistema de informação, não sei o quê. Eu não sei o estágio que tem hoje, mas ele tem recursos para ter uma boa estrutura, né, voltada para fazer projetos, inclusive para captação de recursos internacionais, nacionais, etc. Mas não o faz. Né? Temos que ver quais são as, segundo o Edson está falando aí. Não sei nem se você falou de Caxias em especial, né? Você falou da Baixada de modo geral. Né? Não sei, não tenho conhecimento. Link de presença, Luciana, estão pedindo aí de novo. Mas, enfim, é isso, gente, o que eu posso... Eu tenho sentido, é o seguinte, eu acho que eu sou meio cético também quanto à viabilização disso, né, de uma gestão do serviço metropolitano responsável, se bem que a gente não... Aqui é engraçado como a gente acaba enveredando para essa discussão, porque era importante, né? Eu estava mais interessado aqui era ver o que isso tinha a ver, né, com as disposições do plano diretor municipal, né, que é o que a gente está conversando. Mas não dá para fugir, né, desse debate. Né? As dificuldades políticas são imensas. Né? Você consegue implementar uma gestão compartilhada, né, de forma organizada, né, justa, né, aliás, que diminua as desigualdades que você tem hoje em dia, né, por exemplo, sempre teve na gestão da água. Né? Se você for ler os artigos da Ana Lúcia Brito, né, sobre por que falta água na Baixada Fluminense e não falta aqui, e falta muito menos no Rio, né? Acho que são decisões políticas também. Né? Então, não é uma questão técnica, né, exclusivamente. Né? Claro que você sempre tem essa dimensão. Mas se a gente conseguisse, né, uma visão minha, né, uma gestão metropolitana dos transportes, né, uma agência metropolitana de transporte, onde era um avanço de abastecimento de água, que tivesse alguma lógica de controle social, na participação dos municípios pequenos, né, para eles não pegarem sempre a rebarba, né, ficarem com tudo, quando as coisas não funcionam, eles é que pagam o pato. Então tem pouca água, canaliza tudo para o Rio de Janeiro, né, e deixa eles lá sem água. Né, não pode ser assim, é isso que tem sido. Vocês se lembram da discussão do aterro sanitário? Isso ficou anos aqui, falou, não, vamos fazer um aterro e paciência, aquilo ficou, no final foi para a Seropédica, não foi? Então, tem aquela história, né? Isso não é por acaso, né? Que você tem aquela... Assim como você expulsa os pobres, você expulsa os nocivos. Lembro que, no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, tinha um município lá, que é Ribeirão das Neves, que fica com todos os presídios. Né? Fica com todos os presídios. Né? E ele fica pensando assim, pô, mas não me incomoda de ficar com os presídios. Agora, eu queria ter alguma compensação. Né? Claro que o presídio também dá dinheiro, né? Dá imposto sobre serviço, dá consome uma série de coisas e tal, né? Circulação de mercadorias. Vai, Tomás, fala aí. Tomás? Acho que não me ouviu? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, estamos te ouvindo. Não sei se o Tomás... Não, eu que
Ah, tá. Ai, caraca, eu estava falando sem microfone. Vai, começa de novo aí, vai lá. Gente, boa noite. Eu cheguei super atrasado, mas estava aqui lembrando que o encontro que vem será o último e eu não queria terminar o curso sem fazer essa pergunta, que não tem a ver diretamente com o que foi falado hoje, mas tem a ver com o tema do curso, que é plano diretor. E a pergunta é o seguinte, a UFRJ está fazendo uma discussão acerca do plano diretor do fundão, né? Então, assim, queria só realmente pedir uma leitura de vocês, né? Como que vocês percebem essa elaboração do plano diretor, né? Da maneira como está sendo feito. Rapaz, eu vou ficar te devendo essa, Tomás, porque eu não tá aí um assunto que eu não posso falar assim, sem, entendeu? Ter me preparado para ele, né? Ainda mais sendo essa uma discussão gravada, entendeu? Tem uma série de questões, mas a gente pode voltar a isso, tá? A gente pode voltar, mas porque é um tópico pequeno aí dentro dessa história, mas eu entendo a sua preocupação, né? E já, assim, aproveitando a deixa, né, que você mencionou, né, que essa é um assunto, nós estamos fechando, né? Eu queria só dizer assim, que o objetivo desse encontro aqui é dar insumos para as pessoas que estão lutando de alguma forma, né, contra, a favor, né, buscando intervir nesse processo, né, buscando se proteger dos impactos dele, seja lá o que for. Tem algum insumo, né, para isso. A ideia foi criar um ambiente onde pudessem aparecer questões, onde a gente pudesse trazer algum conhecimento para agregar aqui, mas principalmente um ambiente de conversa entre nós, né, entre vocês, principalmente. Né. Por isso ou seja, trazer insumos técnicos, né, políticos, né, reflexões que já foram feitas sobre isso, né, trazer gente crítica sobre o que está acontecendo, que vem novas perspectivas sobre como fazer planos diretores, como elaborar, ainda mais nas circunstâncias, né, atuais, mas principalmente criar um debate, um ambiente, né, onde um ambiente que não existe, né, dentro da prefeitura, né, para a formulação de propostas, né, para que, inclusive, estimulasse uma série de ações, né, que vocês podem implementar. E a ideia, Tomás e os outros aqui, vocês todos, é que na próxima, segunda-feira, que é o último dia, seja um dia em que vocês tragam questões, que tragam iniciativas que vocês querem, problemas que vocês têm. A gente sabe que tem algumas pessoas, algumas instituições, ligadas a instituições, movimentos, né, organizações, que estão com pautas de lutas específicas. Né? Por exemplo, tem o caso de Vargem Grande, que tem uma série de disposições, tem o caso de Botafogo, com a Regina Chiarardi, né? Tem mobilizações nas áreas do subúrbio, né, preocupadas com os coeficientes de aproveitamento altíssimos, né, que a prefeitura está fazendo por lá. Eu vejo agora o caso de Santa Cruz, eu gostaria muito que tivesse alguém de Santa Cruz para conversar, falar sobre isso. A ideia a gente vai ver se consegue, né, e aí eu faço apelo a vocês também, que a gente traga gente segunda-feira, que ou vocês mesmos preparem alguma coisa, e digam o que é importante, né, quais são as pautas, né, o que fazer, por onde agir, né, o que é importante. A visão que eu tenho desse plano diretor, do jeito que está sendo feito, é como que as pessoas podem se proteger dele. Agora, nem todos pensam assim, identificam, olha, isso aqui é uma boa proposta, temos que preservar ela. Né? Outros, essa aqui é péssima. Né? Mas levantar essas questões aqui. Né? A gente sabe que não houve debate, né? Debate muito precário, mas houve uma série de negociações aí entre uma série de associações, instituições com a prefeitura. Né? Houve embate, houve conflitos. E seria interessante se a gente pudesse, na segunda-feira, conseguir criar esse ambiente aqui, né? Onde cada um falasse, olha, na minha área, na minha região é isso, ou relacionado a transporte, o fundamental é isso, saneamento, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? E a ideia é essa. E aí a gente abriria uma cerveja aqui durante o encontro, segunda-feira, um vinho ou um suco de uva para os que não gostam de beber, e comemorava aí o final desses encontros que tiveram o objetivo principal de fazer
criar um ambiente de debate, né? E trazer para vocês, já que esse projeto é tão fechado, é tão excludente, né? Apresenta uma série de instrumentos sem falar nada sobre eles, né? Que a gente pudesse trazer algum insumo, pelo menos. Acho que a gente fez sessões demais, né? Porque a gente tinha vontade de falar de muitas coisas, né? E isso fez com que tivesse um certo esvaziado, eu achei isso normal, né? Mas hoje é a 17ª, não é isso, gente? 17ª sessão, não é? Acho que 18ª até. 18ª sessão, quer dizer, é sessão que não acaba mais, né? Mas vai ser bom a gente fazer esse fecho, né, com o debate, com vocês trazendo questões, né? Não sobre necessariamente o que foi dito aqui, também sobre isso, né? Mas sobre esse processo mesmo, sobre o que fazer, sobre o que é importante, o que é prioridade de atuar, né? Se é possível intervir, como, né? Porque a mobilização não precisa ser só por dentro da prefeitura, pode ser por fora, né? Pode ter mobilizações, né? Contra algumas coisas, a favor de outras, né? Sei lá, aí vai depender. Você não consegue errar tudo quando você faz um plano desse, né? Mas pode errar bastante, né? E tem um impacto grande, né? Esse plano aí ele vai ficar aí, daqui a 5 anos ele vai ser revisto. Gente, não existe esses índices de aproveitamento. Não sei se vocês lembram o Edu Nobre aqui falando de São Paulo, o maior índice lá é 4. Aqui a gente bota 15, não sei aonde, 9 na área sul. Isso aí vai ser uma piada nacional, todo mundo ri quando vê. Entendeu? Ri nervoso, mas ri. Né? Ri da gente. Né? Como é que nós estamos vivendo isso? Tá bom, pessoal? Edson, não sei se eu te contemplei aí na resposta. Hein? Opa, sim, inclusive eu concordo com você, Fabrício. Eu acho que falta vontade, desejo mesmo dos gestores em capacitar suas equipes, né? Isso é fato, né? E aí a gente sabe que tem outros mecanismos, né, para conseguir recurso, né, convênios, e, enfim, etc, né? Mas, e a gente fica assim, né, meio que a ver navios e falar, por que não investir numa equipe da prefeitura, né? Da administração pública da prefeitura, que fica guardando o legado, né, histórico ali da administração, aquelas coisas, né, que consiga interferir de fato e ter poder, inclusive, de decisão, né, em alguns momentos, para conseguir estar planejando a execução dos recursos. Mas isso é um fato. Mas, Fabrício, eu fico imaginando aqui umas coisas, para falar de região metropolitana e planejamento, né, tem alguns elementos da cidade que não dá para a gente raciocinar que não seja de forma integrada, né? A gente fala assim de água, de saneamento, né, de transporte, não tem como, né? Eu fico muito preocupado com essa execução, com essa coisa da execução financeira, né, de recurso, né, e com a gestão disso, porque se você for observar, como você disse, né, essa postura neoliberal aí de cidade, né, de você ficar tentando captar recurso, né, da iniciativa privada, né, fazendo, às vezes, modelagem de legislação e outras coisas, né, que a gente conhece aí, para estar beneficiando a implantação de grandes empresas, e aí os prefeitos e a administração pública, no âmbito político, né, às vezes enxergam isso como uma meta, né, e viram seu radar para estar tentando facilitando ao máximo sempre esse tipo de conduta. Mas aí eu fico olhando e falo assim, nem sempre isso dá certo, né? Eu diria que isso quase sempre não dá certo. E aí você fica vendo municípios que são vizinhos, na região metropolitana, às vezes, com grandes dificuldades de estar fazendo gestão pública, do solo público, com relação a esses elementos que são necessariamente articulados, né, que deveriam funcionar de forma articulada, né? Estou falando de saneamento, estou falando de transporte, etc. E de saúde, por exemplo, política de saúde, né? Por que não? E aí você fica pensando, fala, cara, qual a instância maior que tem uma camada superior à gestão local, principalmente no âmbito de execução de recursos, que consiga observar isso e fazer um equilíbrio, né, de redistribuição, um equilíbrio redistributivo, pensando nessa questão do planejamento regional de fato, né? Aí a gente fica falando, será que o Estado, né, um plano estratégico metropolitano e a figura do Estado não teria esse papel de observar, cara, esse município aqui está com carência de recurso e carência de infraestrutura nesse aspecto. Tem, né? Cara. E começar a fazer essa Agora, equalização, né? Pô. Que tem. O negócio com quais interesses esse governo do Estado está relacionado.
Pois é. A fim de quê, né? Que interesse ele está relacionado, né, com a coalizão, né, política que ele pertence. Gente. Vem, pessoal, enfim. Vamos ver se a gente chama o povo aí para dar uma incrementada. Para segunda-feira a gente tem mais gente aqui, ver se a gente consegue provocar essa discussão. Tá? Obrigado pela participação toda de vocês. Vou ficar com saudade aqui desses encontros aí, né? Se bem que cansa, hein? 2 vezes por semana, né? Tá aqui de 6 às 8, né? E é sempre assim, né? Sempre tem alguma outra coisa também, né? Essa semana eu vim, esses dias, todos esses dias eu tenho alguma coisa de noite. A gente lascar também. Cansa. Mas valeu, gente. Luciana, obrigadíssimo aí de novo aí pela gestão. Obrigado pela presença de vocês. Até segunda, então, para a gente fazer um fechamento o mais maneiro possível.